Bom dia aos membros da promotoria, da acusação. Bom dia, excelência de juíza. Bom dia, meus amigos jurados, meus amigos presentes. Nós vamos falar aqui sobre uma acusação contra 4 exploradores. 4 exploradores que estavam numa caverna. Eles não estavam naquela caverna porque eles queriam. Eles podem ter ido até lá porque eles queriam, mas eles estavam presos, não foi por vontade própria. Eles estavam presos lá dentro por um golpe do destino. Ninguém sabe por que esses 5 amigos ficaram presos lá dentro, o fato é que eles estavam presos. Como já foi falado pelos meus colegas, o estado em que eles estavam era de calamidade. Eles estavam em estado natural. Eles não estavam em estado de perfeita capacidade mental de raciocínio. Não! Eles estavam completamente abalados psicologicamente. Os senhores estão aqui há aproximadamente 2 horas e eu garanto para os senhores que alguns dos senhores já sentiram sede. O que vejo na mesa da promotoria? Água. Até agora estamos bebendo água. Por quê? Porque a água é necessário para a sobrevivência. Comida é necessário para a sobrevivência. Eles firmaram um contrato, senhores. Talvez possam dizer, ninguém assinou. Tudo bem, ninguém assinou. Na história inteira, os contratos foram registrados em cartórios e assinados. Não, os contratos eram feitos verbalmente, não é? Ou então, eu não sei mais o que é um contrato. O contrato foi bilateral, não foi unilateral. O contrato foi firmado entre os 5. Um deles resolveu que queria esperar mais um pouco, é verdade? Mas havia um contrato. Eles não tinham opção. Quando eles perguntaram para as autoridades competentes, as autoridades fizeram o quê? Se omitiram. O membro da comissão médica falou a contragosto. Sim, eles sobreviveriam comendo carne humana. Mas alguém disse, isso é errado, não façam isso. A moral deles podia dizer, mas eles se preocupavam com moral, senhores, naquela hora? Eles não se preocupavam. Por quê? Porque eles precisavam sobreviver. O ser humano é geneticamente programado para sobreviver. Ninguém aqui pode escolher morrer. Ninguém quer morrer. Aí eu pergunto aos senhores. Quando disseram a escassa possibilidade de sobrevivência, escassa possibilidade de vida, eu pergunto aos senhores. Naquela caverna, havia escassa possibilidade de morte? Não. Por que não? Porque a morte naquela caverna era uma certeza. Eles tinham possibilidade de sobrevivência. E quem é que vai ficar confiando por mais 10 dias se não houvessem outros deslizamentos? Quem é que vai confiar nisso? Numa escassa possibilidade de sobrevivência. Ai, que bonito, né? Escassa possibilidade de sobrevivência. Ninguém vai confiar nisso, senhores, porque a gente precisa sobreviver. O corpo, ele é geneticamente programado para sobreviver. Não existe escassa possibilidade de sobrevivência. Não existe. 11 pessoas morreram para salvar 4. Queriam salvar 5, salvaram 4. Infelizmente, esses 4 estão sendo acusados e estão sendo direcionados à forca. Dentro daquela caverna não houve um assassinato a sangue frio. Houve um estado mental alterado que levou eles a cometer esse ato que, para nós, agora que estamos sentados confortavelmente aqui para julgar o caso, parece hediondo, mas não é, porque eles precisavam fazer isso. Eles não estavam lucidamente capazes de decidir. Eles estavam alterados. E daí, a promotoria vai querer falar sobre a beleza do direito positivo. Vamos fazer cumprir as regras. Então vamos fazer cumprir um conceito jurídico. Os senhores, como acadêmicos de direito, já devem ter ouvido falar em imputabilidade. O que é imputabilidade? É a capacidade penal da pessoa, a capacidade jurídica que ela tem de ser julgada culpado. Pois bem, eu digo aos senhores, pela lei, usando o direito positivo que a nossa promotoria tanto gosta de falar, eles não poderiam ser julgados culpados em nenhuma sociedade. Por quê? Porque eles eram inimputáveis. O que seriam inimputáveis? Eles não poderiam ser julgados pelos atos cometidos lá dentro, porque eles não estavam em plenas capacidades mentais. Então, se os senhores quiserem levar pelo lado do direito positivo que a lei deve ser cumprida, devem lembrar que eles eram inimputáveis. Porque eles, mesmo sabendo do que era errado, eles não tinham capacidade
de decidir isso. Eles não tinham capacidade. Eles estavam alterados. Eles estavam biologicamente alterados, psicologicamente alterados. E essa é uma das razões pelas quais eu levanto aqui o conceito de inimputabilidade para os senhores. Porque eles não podem ser julgados culpados. Eles não estavam em seu estado mental suficientemente lúcido, digamos assim. Por isso eles foram levados a cometer isso que para nós pode ser um ato abominável. Mas para eles era esse salgadinho. a única escolha de vida. Nós temos aqui também, por último, o apelo que eu faço aos senhores. Que hoje aqui não seja feita uma justiça normativa. Uma justiça que se preocupa com algumas palavras num livro e quer punir aquele que tirou a vida de alguém. Realmente, a lei existe. Mas além dessa lei e de eles serem inimputáveis, eu lhes peço, senhores, que hoje aqui seja feita uma justiça humanizada. Uma justiça que não se preocupa simplesmente em punir um efeito que houve, mas uma justiça que se preocupe com a causa desse efeito. Uma justiça que se preocupe com 4 vidas, que após tanto esforço, após 11 mortes, eles conseguiram ser salvos. Se preocupem com isso, senhores. Quando forem fazer sua escolha, escolham pela vida. Não escolham por mais sangue, por mais morte. Escolham pela vida. Eles não são culpados, não podem ser julgados culpados. Eles não oferecem perigo à sociedade. Eles são apenas vítimas dessa calamidade que ocorreu em nossa sociedade, tanto quanto nós, tanto quanto Roger Redmond. Qualquer um de nós pode ser uma vítima em algum momento, e eu peço aos senhores que levem isso em consideração. Eles são vítimas. Eles cometeram um ato que talvez nós possamos considerar errado, mas eles não podem ser considerados culpados. Obrigado.